Vamos abrir para perguntas. Vou pedir aqui para os nossos 4 palestrantes aqui subirem à mesa, Gisele também. A gente tem um teto, a gente acabou ultrapassando um pouquinho o teto previsto inicialmente, mas foi bom, enfim, acho que a gente tinha que ter esse espaço para as falas. A gente tem 30 minutos agora para perguntas até 1h30. Então, acho que dá para... a gente vai mudar um pouquinho o formato, não vamos fazer a interação entre vocês, vamos direto para a interação com a plateia, que eu acho que é uma oportunidade aqui de ter essa interação de fato. Então, vou abrir aqui já, vou ficar aqui na moderação para a gente otimizar. Eu sugiro, de repente, a gente fazer 3 perguntas, né, seguidas, e fazer uma devolutiva aqui, e depois mais 3, que eu acho que daria... com a luz. Oi, bom dia. Eu gostei bastante das exposições e minha pergunta é a seguinte: como é que a gente pode mobilizar todo esse conhecimento, a experiência de vocês, para promover o chamado filme cultural? Né, vocês falaram, quem foi? Acho que o Gabriel falou, né, de 50%, 10 filmes são responsáveis por 50% do mercado, né, enfim, das entradas vendidas, né? E o resto? Qual é o nível de interesse que vocês têm por isso? Talvez não tenham, porque principalmente os dois, né, Fox e Paris, estão lidando basicamente com... Enfim, o grande interesse parece ser filmes que vão render, né, bilheteria, obviamente, né, são empresas. Mas pensando em política pública e pensando que existe uma gama de outras produções e pensando também que existe uma gama de pessoas, né, que podem adquirir o gosto pelo cinema e talvez não, enfim, não necessariamente alguns cases de sucesso de bilheteria, como é que essa discussão se insere nesse outro nicho de interesse, digamos, né? E considerando que existem produções, né, que não têm essa vocação para tamanho, né, para atingir um grande público. A minha pergunta, na verdade, é sobre a continuidade das pesquisas. Assim, eu sinto muita dificuldade de encontrar dados recentes. As 2 de vocês eu conhecia já, mas falta muito número. E, no caso do audiovisual específico, 2 anos já mudou tudo, sabe? Se você pegar 2 anos atrás e hoje, os cenários são muito diferentes. Então, o tempo das pesquisas influi muito no resultado que você tem e na maneira que você vai planejar o seu projeto. Enfim, eu sei que é uma resposta difícil, mas como solucionar isso pensando que a gente tem instâncias que reúnem bases de dados que, né, por onde começar, assim. Enfim, você usou o Mink, mas no caso do audiovisual teria a Ancine, enfim, tem a SPCine agora no caso regional, enfim. Temos mais uma pergunta? Ou já demorou? Terceira. Puxa, eu vi uma coisa recentemente que me deixou muito preocupado, né? Que foi, como brasileiro, uma entrevista de um técnico de futebol. Quem não gosta de futebol aqui, é coisa simples, dá para acompanhar, que é o seguinte: um técnico de futebol falando do nível dos jogadores brasileiros.
um técnico que trabalhou no Japão e na Europa. E aí ele falava, pô, os meus jogadores todos tinham um nível superior. A pesquisa está mostrando a questão da importância da educação e a questão também, eu vi vários debates, li coisas onde a gente vê que a questão do cinema e televisão, mas, no meu caso, a minha preocupação maior é no cinema, são vários fatores, né? Agora, o que me deixou mais chateado é que, quando eu penso em futebol, eu penso na CBF, que é o órgão que dirige o futebol no Brasil. E aí eu fico desesperado, porque a CBF e as federações brasileiras é um horror de despreparo, um horror de corrupção, um horror em tudo, né? Então, eu fico pensando no cinema brasileiro e no audiovisual brasileiro, e a gente não vai conseguir mexer com certas coisas se o que eu li lá, governo, né, nas pesquisas todas, que a gente reflita muito sobre quem está dirigindo todo esse processo. Não é uma questão de partido, ou isso ou daquilo, mas é muito simples. Depois de anos e anos e anos de pesquisa, é fundamental a educação. Alguma coisa absurda nessa conclusão? Quando a gente fala de cultura, é óbvio, a gente tem que estar com um nível cultural melhor. As pesquisas mostram tudo isso, né? E aí é terrível pensar no futebol assim, mas eu também aposto que só vai mudar e se a gente for pensar bem, não é uma questão de futebol, não. Todos os esportes no Brasil. Desculpe. Então, a minha pergunta é para todos, mas principalmente para o Alfredo, né? Que a questão você é o governo aqui, infelizmente, Alfredo, que eu acho que é importante isso. Essa iniciativa da SPCine é maravilhosa. Eu sou mais 60, tá? Então, eu vejo que aqui o público é menos 40. Pô, nunca vi isso aqui em São Paulo, nunca vi iniciativas como, primeiro, que não existia a SPCine, né? E, segundo, uma coisa assim, esse tipo de encontro tem que continuar, e cada vez mais, e o dia inteiro, né? Para que as pessoas se posicionem. Então, é isso. Como é que está o projeto Cinema para São Paulo e São Paulo, cidade e estado, é a pergunta. Vamos pela ordem, então, né, da primeira pergunta. Como eu falei, no caso da Paris Filmes especificamente, né, mas também analisando o mercado como um todo de cinema, eu vim da Cinemark antes de estar na Paris Filmes. Então, lá a gente lida com todas as distribuidoras, com todos os lançamentos, e consegue fazer uma mensuração de público sala a sala, porque tem essa questão de variação de regiões que o Leiva mostrou, por exemplo, tem uma variação de público muito grande. Só para exemplificar, aqui em São Paulo tem o Shopping Metrô Tatuapé, na frente dele tem o Boulevard Tatuapé. São dois shoppings com públicos, na frente mesmo, tá? São dois shoppings com públicos completamente diferentes e que se reflete também no resultado do cinema e no público do cinema, que são diferentes. Então, coisa de 100 metros na frente, um é completamente dublado para filmes muito populares, o outro a gente
A gente conseguia sofisticar um pouco mais, e quando eu falo sofisticado, é conseguir ter resultado nos filmes que se chamou de arte, né? E que a gente chama também. A Paris lançando 45 filmes por ano, a maior parte deles é para esse tipo de público, tá? Então, é muito comparativo àquela questão que eu mostrei dos top 10, para a gente da mesma forma. Então, o nosso top 5 representa quase 70% do faturamento, os outros compõem esse cenário. Para a gente é muito decepcionante, de certa forma, também, enxergar filmes que... Deixa eu só puxar aqui. Enxergar filmes que poderiam fazer um público que a gente enxerga que eles teriam potencial, e esse público não conseguir ser atingido, não sei se não ser atingido, mas pelo menos não dar esse retorno nas salas de cinema. Então, isso infelizmente acontece frequentemente. A campanha toda que é desenvolvida para um filme menor, como para um filme grande, como o caso do Pequeno Príncipe, é muito similar, né? Todo o processo de entendimento de público, o processo de compreensão desse interesse em assistir o filme, infelizmente a gente não vê. Então, não lembro quem comentou aqui do caso do Ademar, que falou, estava falando em relação aos idosos. Então, não sei se tem filme para os idosos, porque os idosos não vão no cinema, ou se é o contrário. Eu acho que isso reflete também, né? Então, não vou citar nomes, mas tem filmes que foram lançados recentemente, filmes de arte, com um número bom de salas, que poderiam atingir um público, e esse retorno não acontece. Então, eu acho que acaba impactando mais numa questão cultural mesmo, de todo aquele processo que as pesquisas mostraram, não sei se desinteresse ou se não falta de conhecimento e proximidade com os produtos culturais, que acaba não revertendo em bilheteria. Porque se isso fosse revertido, se isso fosse convertido em números para a gente, porque os filmes são produtos para uma empresa como a gente, né? Então, isso acaba até ofendendo um pouco a gente chamar um filme de produto. Mas um filme, a partir do momento em que ele é comercializado, em que ele espera um retorno, ele é um produto, né? Então, a partir do momento que tem uma demanda para esse tipo de produto, naturalmente o mercado vai absorver essa demanda, entendeu? Então, acho que é mais o processo contrário da gente conseguir, primeiro, entender o que o público está esperando, introduzir nele algumas formas de entregar um conteúdo diferente. E eu acho que esse cuidado e ao mesmo tempo conseguir ter essa questão da educação que vem lá de trás, né? Acho que acaba só se refletindo nisso. Isso dá para ver em TV fechada, em TV aberta. Acho que em todos os processos, assim, o cinema é só mais uma janela em que tem esse impacto. Para a TV, concordo muito com o que o Gabriel falou. A gente precisa realmente que exista demanda para ter esse tipo de conteúdo. É um meio que tem um alcance muito maior, então assim, a gente precisa ter alguma coisa que o público em geral goste. E basicamente o nosso orçamento de produção local, de produção nacional, a gente precisa fazer um milagre com esse orçamento, porque eu preciso atender duas demandas principais, né? A primeira é a audiência, então eu preciso de um produto, de novo, falando de produto sem ser negativo, né? Eu preciso que atinja pelo menos o que eu dou hoje de audiência com a minha programação normal, e eu preciso também cumprir a cota de Ancine com esse produto. Então é o mesmo bolso que tem que pagar duas contas. Então, nesse momento, o orçamento ele fica limitado e a gente precisa escolher produtos que realmente atinjam esses dois objetivos da empresa. Por isso que, no momento que tiver uma grande demanda do público, com certeza a gente consegue atingir esses dois objetivos com esse tipo de conteúdo. Bom, na questão da promoção primeiro, né? Perguntada por ela ali. A minha perspectiva ela está diretamente relacionada à formação desse produtor, como eu já apresentei ali no início, que não tem essa visão negocial. A gente sabe que alguns produtos têm maior demanda e menor demanda, que isso está sediado em outros âmbitos, que é o da formação de gosto, do hábito, da educação e da família, a gente sabe disso. Mas e que, independente de existir ou não um público maior ou um menor, a gente precisa atingir aquela nossa parcela. E é aí que, dentro da minha perspectiva, os conhecimentos de marketing, de comunicação e tal, sem a visão
pré-julgada, né, do que a gente entende por isso, precisam começar a permear nossos pensamentos. Então, uma das falas que o Gabriel acabou de falar, né, que chamar de produto às vezes até ofende, e, na verdade, não deveria. Né? A gente não deveria ter esse tipo de sentimento, porque é efetivamente o que a gente quer, que seja distribuído, que chegue, seja consumido. Então, a grande questão aí, para mim, está nessa formação desse gestor, que, obrigatoriamente, conhecendo alguns elementos desses, consegue chegar lá. Inevitavelmente, eu vou amarrar, vou fazer um geral, inevitavelmente, para que isso aconteça, e todo setor que se preze tem, pesquisa é entendida não só como um elemento, um evento, né, mas sim como algo pertencente à prática do setor de atividade. Né? Então, a pesquisa ela é obrigatoriamente insumo para qualquer coisa dessas. Tanto a pesquisa de mercado, que ela produz dados mais pontuais e que se esgotam rapidamente, quanto o pensamento estruturado dentro de uma base científica, que ela vai criando bases históricas para que você consiga evoluir. Né? Que aqui a gente tem 2 elementos dentro dessa lógica. A gente mal tem dinheiro na produção, aí agora eu estou falando da minha perspectiva, tá? Mas mal tem dinheiro para a produção dos elementos, dos produtos, dos bens, que dirá para investir na distribuição, na divulgação, na pesquisa. E, muitas vezes, a comunicação, que pode ser entendida como um fato de acesso, um fator de acesso, ela é tida dentro dos projetos como um luxo, que, na verdade, você faz um projeto maravilhoso, mas você não conta para ninguém. E aí realmente fica complicado. E a pesquisa ela vai nos dando essa grande questão. Né? A continuidade das pesquisas depende muito de todos nós, de verdade, porque é quanto que a gente usa, como a gente usa e o que a gente requisita. São diálogos que a gente precisa estabelecer entre todas essas partes. Né? Então, acredito que... E esses eventos eles são importantes para isso, são diálogos, né? Opa. Tentando responder a pergunta da Tata, eu acho que assim, a primeira coisa é educação. Uma das coisas que a gente pegou, claro, na pesquisa do Rio aqui em São Paulo, quando você compara os níveis educacionais, assim, quando você pergunta o gênero preferido, se o cara tem um menor nível de instrução, e a pergunta era aberta e o cara podia responder 1, 2, 3, quanto que ele quisesse. Quando o cara tem menos instrução, ele responde 1, 2... Assim, e, em geral, vai naqueles mais comerciais. Conforme ele passa a ter mais anos de educação, ele responde mais gêneros. Aumenta o interesse dele por produtos de perfis diferentes ali. E aí, por exemplo, o documentário começa a aparecer, você tem gêneros que não são filmes históricos, começam a aparecer. Você pega menor instrução, o cara vai na comédia, na aventura. Então, acho que o ponto de partida é essa parte de educação. Quando você vai para a ponta da distribuição, eu vou arriscar aqui com menos base de dados, mas parece que teve um estudo recente que saiu no filme B, tentando analisar o mercado do filme de arte e como é que é a estrutura dele. Acho que foi feito pelo Pedro Butcher e pela Ana Beraba. E que falou que hoje já tem até uns fenômenos de blockbusters dentro dos filmes de arte. Né? Quer dizer, o filme de arte que tem um pouco mais de força e que aí mata outros filmes de arte e tem uma competição interna. Isso eu acho que realmente vai ser uma coisa mais cruel para frente. É duro dizer isso. Não vejo que isso seja um caminho mais fácil para o futuro, porque você não está... as salas, de fato, estão ficando cada vez mais em shopping, nas salas de rua. Todo lugar tem dificuldade de sobreviver, que era o caminho para escoar essa produção. Não sei se teria espaço para isso. Né? Eu fico sonhando um dia que vai ter um shopping cultural, em que você vai comercializar coisas que não tenham um apelo de consumo ali tão forte, que aí a cultura poderia entrar com uma outra pegada. Aí acho que é uma incógnita, é difícil. Talvez até o Alfredo tenha tendo uma visão... Porque você está fazendo mais coisa, está barateando a produção. E pensando em salas de cinema, né, não audiovisual como um todo, você tem uma restrição, onde é que você vai escoar tudo isso? Né? Realmente é uma dúvida. Que talvez seja um caminho você ter outros escoamentos via TV e etc. e tal. Né? E aí achar uma conta que se eu preciso de um tanto de dinheiro para fazer esse produto cultural, que caiba na outra ponta de quem está comprando. De algum jeito vai ter que fechar. Né? E a parte que é mais autoral, eu não consigo enxergar hoje uma outra alternativa que não um Estado, né,
tem uma dificuldade com uma conta, manda para o Estado. Mas acaba meio... não vejo muito outra saída, porque se tende a ter menos público, receita menor de público, aí tem um jeito a conta fechar. E quanto às pesquisas ali, é importante que vocês cobrem pesquisa, porque eu acho que tem uma visão hoje mais consolidada no poder público municipal, aqui São Paulo, Rio, estadual, também nesses estados e federal, diz que as pesquisas são importantes. Agora, o Brasil é gigante, então fazer pesquisa aqui é muito mais caro do que fazer na França, do que fazer na Inglaterra, que territorialmente são menores, né? E a gente pode reclamar, mas no final das contas esse fenômeno de pesquisa é recente. A França faz cada 7 anos, o Chile tem 3 séries depois da virada do ano 2000. Então, assim, a gente está começando. Precisa ter uma certa pressão, acho que já tem uma consciência maior, né? E uma coisa que eu acho que precisa acontecer é a gente dialogar com áreas que possam se beneficiar dessas pesquisas e que muitas vezes não ajudam a pagar a conta, tipo turismo. Tá certo? Boa parte das pesquisas do Reino Unido, que faz pesquisa anualmente e que eu considero hoje o que é ponta em termos de pesquisa, o pessoal de turismo paga. Por quê? Porque os museus se beneficiam dos turistas que estão chegando lá, né? Educação pode ajudar a pagar uma parte dessa conta, né? Para ajudar a viabilizar, porque com um país desse tamanho não é fácil fazer pesquisa, não. Olha, eu acho que a gente teve hoje aqui, já caminhando para uma conclusão aqui, um painel fabuloso começou com as pesquisas, que eu acho que trazem um painel muito claro do que, como o Brasil, as modificações, distribuição de renda, inclusão, o impacto disso no acesso à cultura, tem tudo a ver com a conversa que a gente está tendo aqui, nos dá um diagnóstico não só do que avançou, mas do potencial que tem ainda de inclusão de mais pessoas na fruição audiovisual, que é imenso. Acho que a fala da Gisele e do João Leiva apontaram claramente isso, quer dizer, a gente teve um ganho, mas tem ainda uma curva tem uma possibilidade de inclusão imensa de pessoas. Eu acho que a tarefa das políticas públicas, também na área do audiovisual, colaborar com isso. O mercado sozinho não foi capaz de incluir todo mundo, essa é a verdade. No Brasil, na área cultural como um todo. Cinema, eu diria que é uma das áreas que até está melhor, mas se pegar outras áreas, é A e B. A verdade é essa. Livraria, é muito teatro. Então, o mercado ele vai até um certo patamar. Então, é preciso ter políticas que estimulem, ou junto com o mercado, ou com os serviços públicos, a inclusão. E tem avançado. Eu acho que as duas pesquisas apontam uma curva de inclusão. Agora, é insuficiente ainda. A verdade é que a gente está ainda diante de um grande desafio, que é universalizar a possibilidade, quer dizer, o acesso a conteúdos, o acesso a uma educação de qualidade, combinada com a cultura, que está muito presente na fala do João, também na da Gisele. E acho que a pergunta da Tata traz um elemento fundamental, que eu acho que é instigante. E a gente tem pensado muito isso na SPCine. Por exemplo, as novas plataformas de conteúdo, Netflix, que estão operando no online, no streaming, têm um interesse enorme no autoral, no documentário, no que a gente chama de nicho, o filme de arte, autoral, o nome que a gente queira dar. E não é por benevolência, é porque eles percebem que ali, no nicho, no algoritmo deles, no mapeamento direto que eles têm de público e de consumo imediato, que permite a eles tomar decisões no dia seguinte se uma série é bem-sucedida ou não é bem-sucedida, porque eles sabem quem está consumindo, onde, em que território, qual a renda da pessoa. É uma visão tridimensional de público que é mais ou menos o que vocês trouxeram hoje, com essa leitura fina do público, que está como preocupação das estratégias mais comerciais. Eles têm um olho para uma diversidade, para um cardápio muito mais complexo de conteúdos. E eles estão comprando o documentário brasileiro, porque eles acham que é relevante e tem público para isso. Agora, é um paradoxo curioso, o Netflix, que representa a ponta de um sistema internacional de indústria de entretenimento, ter que dizer que documentário é algo que tem economia. E aqui no Brasil, a gente ainda vive uma discussão que eu acho que é muito tributária do modelo do cinema tradicional, da sala de cinema, de que não tem. Então, eu acho que temos que aproveitar o momento de mudança da tecnologia, dos modelos de negócio, para pensar e aproveitar a combinação dessas janelas para dar um espaço maior
para os chamados filmes médios e pequenos, que tem uma tradição muito forte, por exemplo, em São Paulo. Em São Paulo a gente tem uma grande tradição do documentário, do filme médio e pequeno, que a gente não vai... Tem que, né, valorizar e buscar formas de comunicação que possam... Outra coisa, nos Estados Unidos, o circuito universitário é um mercado. Eu tive contato, por exemplo, com uma distribuidora que trabalha só com esse mercado e vende filmes para as universidades americanas. São mais de 500 telas, né? Então, é mais complexo. Essa divisão, às vezes, aqui ainda é muito embrionário. A gente está numa... como o circuito exibidor aqui é muito pequeno e o cinema ainda é entrincheirado, você vê com todo o dinheiro que a Ancine colocou, e tem colocado mais do que na época da Embrafilme, a gente ainda tem, no máximo, 20% do market share. É muito pouco, né? Tem uma trincheira que é para todo o cinema brasileiro, para o grande e para o pequeno, que a gente não consegue quebrar. A gente está um pouco... mas as pesquisas que vocês trouxeram, mas eu acho que as estratégias, esse uso da informação de maneira mais articulada, desde a criação, como input para a criação até o lançamento, traz, eu acho, uma caixa de ferramentas, vamos dizer assim, tanto para as políticas públicas quanto para os que realizam, criam, para que a gente entre nesse jogo de maneira menos inocente. Porque é um jogo pesado, um lançamento internacional no Brasil de uma major nunca vai ter menos do que 6, 7 milhões de reais em investimento de publicidade. Então, para carrear o público para a sala de cinema, a Paris Filmes, que trabalha com filmes brasileiros e de fora, sabe que é um investimento pesado, tem que ter investimento para isso, e a gente tem que ter estratégia. Eu acho que aqui a gente trouxe muitos elementos que contribuem, e a SPCine, na nossa opinião, tem que ser um elo de ligação, ou seja, uma estrutura de apoio, não só de investimento, mas de buscar criar circuito, criar articulações, aproximar os agentes, para incluir o público e criar novos mercados que possam viabilizar a presença do conteúdo brasileiro no Brasil e fora do Brasil. A gente tem um potencial imenso de articulação. E aproveito para dar a boa notícia que o circuito de salas, que é exatamente, o João fez menção a esse programa, que visa exatamente potencializar equipamentos que já existem lá no extremo leste de São Paulo, exatamente naqueles territórios que estão mais vulneráveis e com maior exclusão cultural, com números que ainda remetem a uma desigualdade que dá para chamar de apartheid, né? Um apartheid cultural no acesso ao cinema, de implantar nesses equipamentos um padrão de sala de cinema de ponta e que seja um circuito oficial, que conte para o cinema brasileiro, bilheteria, que seja também uma forma de acessar cinematografias de vários lugares do mundo, porque a gente está incluindo pessoas que ou nunca foram ao cinema ou vão muito pouco e tem que ter acesso a tudo, mas que é uma política de, digamos, inclusão, mas também olhando para a dimensão econômica, de inclusão de espectadores, de formação de público, de criar um mercado de mais pessoas que vão consumir e mais para frente vão comprar um ingresso, vão assinar um serviço de TV paga, ou, nesse processo de inclusão que está acontecendo no Brasil e que a gente espera que não se interrompa, que continue, quer dizer, que essa crise seja algo temporário, eu acredito que será, e que a gente possa, passado esse solavanco, continuar esse processo de inclusão cultural, social e econômica de milhões de pessoas. Então, acho que a gente está nesse momento de repactuação, onde tudo que vocês trouxeram é muito útil e importante para a gente dar o salto que é preciso dar. Vou te pedir para ser muito breve, porque eu já estou com uma pressão vindo de vários lugares aqui. Não, duro. Prometo, é muito, muito rápido. Na educação, se pesquisou uma série de questões, e principalmente que eu só consigo chegar num conteúdo avançado se eu passar por conteúdos que façam sentido, né? Então, especialmente no que diz respeito à música, a gente tem brincado muito com o seguinte: para o cara começar a ouvir, sei lá, até pegar uma coisa que não é tão erudita, Cartola, ele tem que partir do ambiente que ele reconhece, e a gente fazer esse caminho até lá. Ou seja, é tudo parte de uma mesma
mesmo sistema. E a gente precisa começar a considerar também esses processos, que na diversidade a gente tem que considerar toda ela mesmo, e não pontos específicos, né? Olha, quero agradecer. Eu acho que aqui a sala cheia, essa hora, está todo mundo já com fome. Começamos cedo, tivemos uma presença aqui muito significativa, que eu acho que sinaliza que a gente tem que manter. Vários falaram aqui, vamos manter essa rotina de encontros. Eu acho que a gente quer que vocês voltem para a gente continuar com outros temas, outras abordagens, porque a gente sentiu, olha, em um dia esgotou um evento gratuito com essas pesquisas de ponta, essas informações que são valiosíssimas para quem está produzindo, realizando. Esgotou em um dia a demanda e tinha fila de espera, passamos pelo streaming. Então, eu sugiro que a gente montar um calendário de reuniões para que a gente possa ter rodadas de discussões, porque em São Paulo tem muita discussão, mas às vezes são eventos pagos, né? A gente tem muito evento de qualidade, mas gratuito, num espaço público, a gente possa ter esse contato direto. Eu diria que a gente tem poucos e precisa ter mais, a gente precisa ter mais espaço. Então, a gente aceita o desafio que vocês nos trouxeram lá atrás e reafirmaram hoje, de manter esse processo vivo, e eu acho que é papel da SP Cine também ser um provocador, uma instância de debate. Então, agradeço a vocês que palestraram, que trouxeram essas falas, e a todos vocês aqui que participaram do debate. Obrigado.